amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal 23 TV Star News. No programa Café com Prosa de hoje, estamos recebendo o professor de Educação Física Ademir Reginaldo Leite, mais conhecido aí na cidade por Professor Ademir, e que é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, Ademir. Bom, no nosso programa de hoje, o nosso apresentador Pedro Paulo Fernandes, que sempre fica pegando as informações, as perguntas através da internet, teve um compromisso pessoal, mas acredito que no decorrer do programa ele consiga chegar para continuar a nossa gravação. Como todos vocês sabem, pode estar participando do nosso programa através da internet, mandando as sugestões, mandando aqui as perguntas, as dicas, para que o nosso professor Ademir possa responder. O Ademir está aqui para tratar do tema hoje de futebol, de escolinha de futebol amador da nossa cidade, tá certo? Ademir, muito obrigado pela sua presença e seja sempre bem-vindo, tá certo? Eu que agradeço. Bom, Ademir, eu gostaria que inicialmente você pudesse contar um pouquinho pra gente a respeito da sua história de vida, O que você fazia antigamente, antes de ser professor de escolinha de futebol amador na cidade. Diga-se de passagem, um professor campeão, tem vários títulos no currículo. Conta um pouquinho pra nós da história da sua vida. Primeiramente, eu agradeço a você, Caio, por dar a oportunidade da gente estar aqui conversando e levando a história da gente para o pessoal de Penápolis, A história minha é bem longa, viu, Caio? Começa lá bem simples. Eu nunca escondi ninguém, sempre trabalhei de pedreiro. E aí os horários à tarde que sobravam para nós ia e treinava essa garotada de Penápolis. Que eu no começo eu gostaria sempre de ser um jogador de futebol, que é um sonho sempre de todos os garotos. Toda garotada tem um sonho. E eu, ao passar dos anos, eu percebi que eu não seria um jogador de futebol, porque eu não tinha condições técnicas necessárias para essa profissão. Mas eu gostaria de uma maneira ou de outra, estar no meio do esporte, do futebol. E foi onde eu me encontrei, ser técnico de futebol, onde eu comecei meu trabalho lá na Vila Planalto, com as garotadas cobrinhas da Vila Planalto. Foi o primeiro trabalho meu, em 85, E oficialmente esse trabalho começou em 88, nos primeiros campeonatos que teve naquele momento era a Liga de Futebol Amador, que era dirigida pelo Maurício Oscar Fontemar, hoje o Galo, Então começou ali, em 88, com os cobrinhas da Vila Planalto. Legal, Ademir. Ademir, e você disse que era com muito orgulho, você sempre fala isso, e é verdade, porque eu tive a oportunidade de ser seu aluno, você fala que você foi pedreiro e hoje você é um professor de Educação Física. Como que foi buscar esse objetivo, esse seu outro sonho de ser professor de Educação Física? Você sentiu muita dificuldade em conseguir concluir o curso? Onde foi que você se formou em Educação Física? Se teve algumas pessoas que te ajudaram, que você gosta de sempre comentar, fica à vontade para falar essa transição. Como que você buscou esse outro sonho de ser professor? Kaique, o sonho de Educação Física ele começou a ser necessário para mim, porque antigamente você trabalhava com garotada, não tinha problema nenhum de você não ser formado em Educação Física. Então, diante disso, a gente tinha o conhecimento. Eu já tinha feito vários cursos em São Paulo, inclusive as pessoas sempre me ajudaram. No caso desse primeiro curso que eu tive, foi a dona Tudinha, depois do SPAM me ajudou nesses cursos, dona Tudinha, Adriana, nos primeiros cursos que eu tive, que é de técnico de futebol. Mas seria necessário para continuar no trabalho a formação acadêmica, no caso, fazer a faculdade. Então, eu, através do incentivo do falecido, no caso do seu Carlito Peters, eu tive o sonho de ser um professor, mas esse sonho meu não seria realizado se não tivesse a ajuda de muitas pessoas, que eu não posso nunca, que eu sou muito grato, no caso a dona Tudinha, que me ajudou, a Adriana, que é a Adriana da Magazine, que, olha, o esforço dela foi enorme. Não poderia esquecer do Darlan. Então essas pessoas, Darlan, dona Tudinha, Adriana Magazine e Carlito Peters, foram os 4 principais pessoas que colaboraram e para que eu pudesse continuar minha faculdade, porque teve vezes que eu lembro como fosse hoje, o seu Carlito estava já passando dificuldade em causa da doença, eu já tinha, naquele momento, já tinha até abandonado a faculdade
Mas ele soube que eu estava abandonando e foi lá, juntamente com a Adriana, e pagou os atrasos que eu estava na faculdade. Aí eu tive condições de continuar. Bonito todos de casa poderem perceber essa história do Ademir, pelo seguinte, aí teve duas características principais, né, Ademir? Você buscou uma qualificação melhor, porque você estava no mundo do futebol e percebeu a necessidade de estar se qualificando, como é o mundo de hoje, né? Que a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando, buscando melhor para nós, melhor qualificação, para a gente poder ser mais valorizado, mais respeitado no mundo profissional que nós escolhemos. Então isso daí é uma característica principal que todos nós sabemos, que é legal frisar bem que você também teve essa percepção desde o início da sua carreira. E segundo, a união, né, a solidariedade, que é característica do povo penapolense, né, Ademir, onde as pessoas se unem em prol de uma causa. E no caso foi uma causa particular sua, mas também muito importante, porque você lida com muitos jovens, com muitas crianças da nossa cidade, e que quanto mais qualificado você for, com certeza você vai poder ensinar cada vez melhor esses jovens, essas crianças. Então, quer dizer, essa solidariedade do povo penapolense, que impera assim, em todas as ações que a gente percebe no dia a dia da nossa cidade, e essa questão de visão, de qualificação profissional que você teve muito bem também no passado em buscar o curso de Educação Física, não é isso? Exatamente. Bacana. Ademir, e essas escolinhas todas que você participou, você começou lá em Cobrinhas da Vila Planalto, como você já disse, e quais foram os outros bairros da cidade que você deu aula? E hoje, atualmente, quais são os campos de futebol que você ensina às crianças e os jovens da nossa cidade? Então, Kaique, o Cobrinha da Vila Planalto foi lá o começo nosso. Eu não posso deixar de frisar as pessoas que hoje, por exemplo, hoje eu tenho 8, 9, 10 uniformes para a garotada jogar. Hoje eu tenho essa facilidade perante os patrocinadores da cidade. Mas naquele momento, lá atrás, nos Cobrinhas da Vila Planalto, antes da Cospan chegar, antes do CAP chegar, eu tive pessoas, quer dizer, lá de trás já vinha colaborando. Por exemplo, no meu caso, eu nunca esqueço, é o caso do Luizão. O Luiz, eu sempre fiz o nome dele, falou, Demis, falou meu nome lá de novo, vou falar de novo. Foi uma pessoa simples, trabalhando na... Luizão? O Luizão, para quem não conhece, é o irmão do Amaral. E irmão do Ilcinho, você conhece certo. A pessoa, você conhece o pessoal, é o Luiz Antônio, a gente fala Luizão, é o Luiz Antônio. Então, o que ele foi do time? Foi o primeiro patrocinador. Ele também não tinha condições, mas ele viu que os garotos da Planalto precisavam de uniforme, ele foi lá e comprou os materiais, o jogo camisa, então ele foi o primeiro patrocinador, eu sempre fiz o nome dele, né? E você vê, desde lá de baixo, sempre só ajudando a gente. E os trabalhos começou na Vila Planalto. E ali, garotada da Vila Altimar, da Aparecida, sempre dali. E isso foi crescendo. Hoje, por exemplo, nós temos garotada da região inteira, né, de Penápolis, da região inteira. E como eu costumo dizer, de primeiro só tinha os garotinhos da Planalto. Hoje, garotada rica, garotada pobre, todo tipo de garoto trabalha com a gente. E Ademir, deixa um depoimento, uma mensagem para todos que estamos acompanhando nesse momento, a importância de alguém acreditar no início de algum trabalho. E você está sendo muito grato ao Luizão, que foi aquele primeiro que deu o apoio inicial, né? Porque muitas pessoas em Penápolis querem começar algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade em prol a toda a sociedade, mas sente uma certa dificuldade, falta um amparo. Então deixa uma mensagem do que você sentiu pelo Luizão, essa importância de alguém estender a mão nos primeiros passos. Porque depois que você está conhecido, com prestígio, com fama, vamos dizer assim, que um trabalho já que deu vários frutos, teoricamente é mais fácil realmente as pessoas acreditarem. Mas deixa uma mensagem do inverso, para que as pessoas acreditem no início, né? Aquele primeiro apoio mesmo, os empresários da nossa cidade possam incentivar cada vez mais, né? O que você falaria? Kaique, você sabe que o começo sempre é difícil, falta aquela pessoa para incentivar. Você tem várias histórias aí, ó. Você, por exemplo, vou citar uma delas, o Solonei. No começo, me desculpa as pessoas, mas no começo ninguém incentivou. Se você for perguntar para o Solonei, não sei se você já deu entrevista, eu já conversei com ele, são poucas pessoas que ajudam, entendeu? No começo, entendeu? Agora, na hora que você estoura, lógico que vai aparecer um monte. Então, eu gosto, as pessoas que têm as condições, que têm
tem as lojas, tem os patrocínios, patrocina, vai um rapaz lá, ele pediu um jogo de camisa, ele pede uma bola, pede o quê? Procura saber para quem quer, para quem vai fazer. No mínimo, ele vai tirar 18, 20 crianças da rua. Então, essas 18, 20 crianças, ele estando trabalhando lá no seu campinho, na sua vida, igual eu fazia lá, esses 18, 20 crianças, se você não trabalhar elas, se você não dar condições para ela, esse garoto, ele pode ser futuramente aquele garoto que vai assaltar você. Entendeu? Então você lá, quando o garoto está lá embaixo, você não, de repente você não patrocina, não ajuda, não dá aquela colaboração. Para que fazer isso? Mas todo garoto que estiver envolvido no esporte, que tiver algo para fazer, ele não vai ficar pensando em coisa errada. Principalmente um esporte amador, onde ninguém visa lucro, né? Qualquer tipo de colaboração é muito bem-vinda, porque é tudo investido ali no social, né, Ademir? Nós temos várias pessoas que fazem isso. Igual eu fazia. Hoje eu sou funcionário da prefeitura. Hoje eu ganho pelo que eu faço, tá entendendo? Mas eu vejo em Penápolis muitas pessoas que fazem esse trabalho, igual eu fazia lá atrás. Então, no mínimo que essas pessoas querem é condições para fazer o seu trabalho, seja na vila, seja aqui no centro, onde for. Bacana você reconhecer que várias pessoas realizam realmente um ótimo trabalho aqui em Penápolis, né, Ademir? Isso aí mostra a sua humildade, mostra realmente que você está atento aí ao bom trabalho desenvolvido por muitos, seja em qual modalidade for, futebol, vôlei, beisebol, tem tantas modalidades, né? Ginástica olímpica, judô e tantas outras, né? Então a gente agradece aí a sua colocação a respeito de pedir um apoio cada vez mais ao esporte amador, independentemente da modalidade. Por quê? O esporte amador, além de formar atleta, possivelmente forma-se bons atletas, mas principalmente forma-se cidadãos e homens, né? Exatamente. E você é um deles. Ademir, você sempre trabalhou aqui em Penápolis? Ou se por acaso você já teve experiência de trabalhar em alguma escolinha fora da nossa cidade? E qual é o sentimento que você tem ao pegar uma criança, né, que chega lá com você com 5 anos, 4 anos, 6 anos, e aí depois você vê com 30, com 40 anos, casado, pai de família, você vê bons valores que se destacaram, que estão aí ao mundo afora? Qual que é o sentimento de você ver a criança crescendo e se transformando principalmente em homem e cidadão e saber que você teve uma contribuição importante no dia a dia, na formação dessas pessoas? Kaique, o grande sentimento da gente é o seguinte: você treina o garoto lá embaixo e o pai do garoto vai levar o garoto para você. Por exemplo, você foi meu aluno, você me procura para me dar uma entrevista, sinal que eu estou fazendo um bom trabalho. O garoto, você tem um garoto, se você foi um treinador mau, você não fez nada, você não ajuda, você não é um de confiança, você não vai levar o teu filho, tá entendendo? Então, eu acho que o grande fruto meu é ver as gerações passando e os pais trazendo seus filhos para trabalhar comigo. Não, vou lá no professor Ademir. Esse é um grande, assim, digamos assim, um objetivo alcançado. Porque eu acredito que se você leva o seu garoto, se você é um garoto lá embaixo, depois você teve problema, você fez isso aqui, você não vai levar o garoto para treinar com aquele professor. E aqui é diferente. Se você for ver na minha escolinha, todos os pais, todos os ex-alunos que hoje são pais, estão levando seus garotos para treinar com a gente lá. Isso para mim é uma gratidão enorme e é o resultado do trabalho. Ademir, além de você ensinar o futebol, né, que a gente sabe que você ensina muito bem, que eu já tive a oportunidade, como você já disse, de trabalhar, de jogar com você. Você também, como é que você trabalha o psicológico das crianças, vamos chamar assim, desses jovens, como você trabalha esse psicológico para que eles não fiquem tanto ansiosos para serem jogadores renomados, porque a gente sabe que o mundo do futebol é uma ilusão que mexe muito com o sentimento, com os sonhos das pessoas, principalmente das crianças, dos jovens, né? E como que você trabalha com esse psicológico para que eles não se frustrem lá na frente, caso não venham a vingar como jogador de futebol? Contando a história do futebol, falando das dificuldades do futebol. Você não pode passar o futebol com uma coisa 100% maravilhosa. Você passando. Eu costumo dizer nas palestrinhas do Faca Garotada lá,
A maioria das pessoas, do jogador, o que ele vê o futebol? Ele não pode ver o futebol você ganhando 1 milhão, 1,5 milhão. Você isso não significa pode... 2-3%. Exatamente. Você não pode ver o futebol você entrando dentro do Morumbi com chuteirinha nova, com meião até no joelho, uniforme tudo novo, 2, 3 uniformes para você trocar. A realidade do futebol não é essa. É muito pouco que ganha esse valor. Então, você não pode mostrar o futebol com um alojamento de primeira qualidade. Você tem que mostrar o futebol em lugares que não tem nem alojamento para o garoto ficar. Então você passa todas essas dificuldades para ele para ver se realmente é isso. Só que eu lá não formo jogador, eu formo cidadão. E dentro daqueles que vão treinar, se por acaso algum deles se desempenhar e eu ver que tem um pouquinho mais de capacidade, esses nós vamos direcionar para as equipes. Só que o principal trabalho lá é ter horário para chegar no treino. Por quê? Para ele ter horário para chegar no serviço. Quando ele for um eletricista, ele for um pedreiro, ele tem que ter horário. Então ali ele começa a ter horário. Eu procuro passar para ele respeitar os colegas. Porque se ele for trabalhar numa empresa, ele vai ter que respeitar os colegas. Ter tranquilidade para esperar o momento certo. De repente, eu, por exemplo, eu estou na secretaria, eu não posso querer me comparar com os outros professores. Então, esse eu acho que é a grande virtude do cidadão. Aguardar o momento. Aguardar o seu momento. Não você chegar na gira, chegar banguela e querer morder. Então, isso aí, numa empresa, tem que ser desse jeito. Aguardar o seu momento. Você vai vir, se você trabalhar, vai chegar a sua oportunidade. Então, isso eu passo para os garotos. E em relação às drogas, eu também tenho essa conversa com a garotada, eu atento eles. E eu passo ao contrário, eu vou falar uma coisa que vai ficar louco. Sabe o que eu passo para os garotos? Que a droga é deliciosa. Ela é deliciosa. Porque se ela fosse ruim, ninguém queria. Então, só que o resultado dela que é trágico. Você está entendendo? Então você não adianta você passar para o garoto, ó, você vai cheirar uma cocaína, você vai ficar ruim, não, o garoto vai ficar alucinado, ou eu estou enganado. Só que as consequências que vai ser ruim. Então não pode chegar nessa situação. Não pode deixar ele provar a cocaína, não pode deixar ele provar a maconha, não pode provar nenhuma droga. Porque toda droga, o começo é legal. Aparentemente é uma beleza. Só que as consequências são trágicas, entendeu? Então, como é que você faz o garoto? Mostrar a realidade para ele. Perfeito. Do futebol. E o inverso, como que você consegue o envolvimento da família nesse trabalho que você realiza? Que você chega, você tem um poder muito grande nas mãos, como todos os professores da nossa cidade também têm. Por quê? Porque todo mundo, a maioria dos jovens, gosta de praticar algum esporte. E se você der como punição o fato dele não poder treinar 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, em decorrência de algum erro que ele cometeu, seja ali na própria escolinha que brigou com um amiguinho, ou seja fora das 4 linhas, chegou a informação para você que ele não treina na aula, que eu sei que você pune, fala, hoje você não vai treinar, vai ficar uma semana sem treinar como castigo, e o poder que você tem é grande, porque os jovens querem jogar futebol, querem praticar algum esporte. Ou seja, ele vai começar a se corrigir para poder treinar todos os dias, como a maioria dos garotos, certo? E como que você consegue, que esse trabalho árduo de convencer a criança, a hora que você vê que a criança está pronta, que você conseguiu tomar o domínio da rédea na vida dela, aí você tem que trazer a família junto, perfeito? Para poder ter um trabalho completo. Como que você consegue o envolvimento da família no trabalho que você realiza? Por exemplo, segunda-feira eu estive na escola do Pereirinha. Então, o que eu passo para os pais? Você visita as escolas? Visito a escola. Mas como? Tem algumas escolas aí que os diretores têm um contato mais comigo. Então, deu problema, sabe que o aluno é meu, eu vou lá. Mas como é que eu faço para ficar sabendo se tem problema? De vez em quando eu tenho alguns problemas com os pais. Se você é pai de um aluno e o seu filho está tendo problema na escola, tem muitos pais que chegam e já dão castigo para o aluno. Já tira ele do futebol. O futebol que ele mais gosta, eu vou tirar ele do futebol. Só que aí eu falo que isso aí não resolve. Primeira coisa que tem que fazer, se o garoto está tendo problema na escola, está tendo problema em casa, passa para mim, chega lá no meu tempo e fala, Ademir, o garoto está assim, 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 se ele continuar fazendo, aí eu vou entrar, conversar com o garoto, e determinada escola, eu vou à escola, eu chamo o garoto junto lá na sala e nós conversamos com o garoto. A partir desse momento, se o garoto não tiver resultado, aí sim o pai vai dar punição. Qual que é a punição? Não vai vir treinar, vai ficar 1, 2 partidas, que eu também vou dar punição lá. Então, primeiro eu peço para os pais passar o problema para mim,
Porque no momento eu tento resolver. Se eu não conseguir resolver, junto à escola, aí sim vem a punição. E essa forma de trabalho colhe bons frutos? Dá certo? Consegue corrigir realmente? Colocar a criança em um caminho correto? O Kaique, eu chego lá, o garoto, quando ele não vai treinar, tem garoto que chega a ficar doente, com febre, porque ele deu um probleminha na casa dele. Aí a mãe falou assim: você não vai treinar amanhã, o moleque chegando da febre. Eu tenho uns casos que os pais vão falar para mim. Então, Ademir, pelo que você está narrando para a gente, mais do que nunca, aquilo que nós sempre propagamos é o esporte, a cultura, as atividades são assim, extremamente importantes para conseguir sociabilizar, né? E para conseguir também no sentido de colocar as crianças, os jovens no caminho correto. Ou seja, deveria ser mais incentivado e valorizado a parte cultural e esportiva e educacional também, no sentido do amadorismo, né? De trabalhar lá no seio dos bairros, da sociedade realmente, não é isso? O Kaique, o futebol, muitos não vê dessa maneira, mas eu vejo, futebol é educação, futebol é esporte, futebol é social. É tudo, o futebol envolve tudo isso aí. Tá certo. Ademir, e a questão do trabalho das escolinhas, hoje você está com aproximadamente quantos alunos, né? E eu volto a reforçar, porque eu não entendi bem quando eu perguntei quais os campos que você está dando aula hoje. Se algum pai de aluno, algum pai está nos acompanhando neste momento e quer levar seu filho para treinar com você, aonde te achar, qual a forma de contato, quantos alunos hoje você possui sob os seus domínios e quais os campos que você desenvolve atividade? Caio, o campo que nós treinamos é o Centro Lazer. É onde você consegue trazer o pessoal lá da Santa Terezinha com o pessoal do Mutirão. Então é tudo centralizado lá. E o tanto de garotado, nós temos mais ou menos de 200 a 220 crianças na faixa etária de 7 a 14 anos. O ano passado eu era 7 a 16, hoje de 14 a 16, de 15 a 16 é o Rogério, certo? Certo. Então é durante a semana inteira, no período da manhã e no período da tarde. E onde achar vocês? No caso você, o Rogério, os outros professores? No é na centro secretaria? de lazer ou lá na secretaria. Lá na secretaria tem todos os horários de aula nosso, onde a secretária ela passa os horários. E qual que é o telefone de contato, você sabe de cabeça? Temos da secretaria o 3652-5582. Perfeito. Tem o meu que é o 91-18-18-26 e tem o 9629-3656. Então vamos reprisar com calma, só para as pessoas que estão em casa realmente guardarem bem. E caso tenham seus filhos que queiram colocar nas escolinhas, seja com o Ademir ou com qualquer outro professor da Secretaria Municipal de Esportes, basta procurar o telefone? 3652-5582. Beleza, tá certo, Ademir. Bom, pessoal, nós estamos chegando agora, Ademir, no final do nosso primeiro bloco. Vamos para o intervalo e já nós voltaremos aqui a apresentar o programa Café com Prosa, nesse papo importante, descontraído, que é o mundo do futebol amador da nossa cidade, como representante aqui hoje, o professor Ademir Reginaldo Leite. Continue com a gente, já nós voltaremos. Oferecimento: Sistema Agrícola, defensivos, sementes e produtos agrícolas em geral. Uma empresa comprometida com o produtor rural há 25 anos no mercado. Telefone 3652-1312. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Vidro Arte Vidraçaria. Vidros temperados, box para banheiro, vitrines e espelhos. Telefone 3652-8037. Bioamil. Controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796.
Bom, pessoal, voltamos com o programa Café com Prosa, onde estamos aqui batendo papo com o professor Ademir Reginaldo Leite sobre o futebol amador da nossa cidade. Ademir, primeiro bloco, nós tratamos mais a respeito do trabalho social, de como que funciona o trabalho desenvolvido por você, né? Como que é a experiência de trabalhar com as crianças, mais a parte social. Vamos agora bater um papo a respeito dos títulos. Quais foram os títulos que você conquistou nessa carreira toda que você disse que começou em 85, mais precisamente oficialmente em 88, né? Quais foram os títulos, os mais importantes? Porque eu sei que foram muitos títulos e nós não vamos ter tempo aqui para ficar discorrendo sobre todos, mas os mais importantes, né? E qual foi o sentimento que você teve ao conquistar esses títulos e se foram títulos inéditos para a nossa cidade? Kaique, na categoria maior, vamos dizer assim, que foi a primeira oportunidade que eu tive de dirigir quando eu estava de auxiliar técnico do CAP, é os juniores. O principal título meu foi o vice-campeonato dos Jogos Regionais. Inclusive o Penato tem o vice-campeonato conquistado por mim e tem o campeonato conquistado pelo Rogério. Então são os dois títulos mais importantes da cidade. O vice meu, que era o melhor até o momento, né? Aí tem o título do Rogério. Então da categoria maior, que são jogadores maiores de idade. E o da categoria menor, digamos assim, o que mais foi longe foi o ano passado. Nós fomos vice-campeão do estado da categoria Dentão. Categoria 95, 96, nós conquistamos vice-campeonato. Então esse para mim é o título mais assim, que nós almejamos que é mais difícil. Então nós somos vice-campeão do estado do ano passado. E atualmente na cidade nós somos 5 vezes campeão seguido das categorias fraldinha, dentinho e dente de leite. Então é o período, você pode se chamar na sua carreira esportiva com o maior período sem perder, invicto. Você fez parte de 4 anos sem perder. Você naquele time de 85, nasceu em 85, nós fomos 4 vezes campeão seguido dente de leite. Na hora que nós fomos disputar o quinto, nós perdemos na semifinal. Né? Então, e agora você já está faz 5 e nós vamos buscar o 6º esse ano. Poxa, que bacana. E nós temos vários títulos, nós temos mais de 60 campeonatos da cidade. Mais de 60? Mais de 60 títulos, campeonato da cidade, de FEMAR, estadual, o mais importante foi o vice-campeonato. Ademir, quem é que ajuda você? Você já falou, tem vários patrocinadores, os pais, a própria Secretaria Municipal de Esporte da cidade colabora bastante, dá o apoio, mas assim, tem alguns auxiliares que colaboram com você ali no dia a dia. Por exemplo, na época que eu fui seu aluno, a dona Isabel, nunca esqueço a dona Isabel, a esposa do Bissa, que trabalha no DAEP, me recordo, né, que ela sempre levava lá o pão com mortadela pra gente, com tubaína. Era assim, foi uma fase inesquecível que eu te juro, era boa demais da conta e nunca vou esquecer disso, nem de você, nem da dona Isabel, nem de todo o Mirim, que também sempre colaborou, sempre trabalhou ali. E hoje, atualmente, quem continua dando esse suporte que era, na minha época, do Mirim e da dona Isabel? Kaique, você frisou bem, a dona Isabel, que levava aquela água gelada para nós, estava sempre ali brigando com a arbitragem, né? Tipo assim, de colaboradores. Tinha o José Francisco, que é o Mirim, que me ajudou por muito tempo. Nós não podemos esquecer disso. Quando ele esteve assistido também, foi ele que ajudou, né? Ele dava aquele apoio para a gente. Hoje, atualmente, nós temos o Cezinha, está me ajudando também lá. Nós temos o Osmar. Esse Osmar, esse é um daqueles que eu falei. É o nosso amigo lá do Alphaville, né, Ademir? Tem um querido Tim Maia lá. Eu chamei de Osmar, mas parece que é o Tim Maia. Muito bacana, conhece também. Osmar é um daqueles que eu sempre falo para você. Esse é um Ademir lá atrás. Entendi. Entendeu? Que colabora, que ama o futebol amador. Ele, no caso, ele está com futebol de campo, ele trabalha mais no futsal, né? Então ele gosta do futsal, Tim Maia. Eu não chamei Tim Maia, para mim é Osmar, né? Mas eu disse que eu forma carinhosa, o pessoal chama. Então, nós temos o Osmar e o pessoal que ajuda tem o Adão. O Adão, que é um colaborador. O Adão, para quem não conhece, é do postinho. O enfermeiro. Certo. Ele está lá e está colaborando sempre com a gente. Então, esse é o pessoal que colabora comigo voluntariamente. E vários outros que já passaram na sua vida também colaborando. O Carlinho também, de vez em quando, vai lá ajudar a gente. O Carlinho, que mexe com o salão também, ele colabora comigo. No momento, está colaborando com o Paulinho no futsal. Tá certo. Ademir, de todas essas crianças, esses jovens que passaram nas suas mãos, cita uns 3, 4 com maior destaque no mundo do futebol. Seja qual época foi,
que seja conhecido para que as pessoas possam ter noção de quem passou nas mãos do Ademir. Todos foram muito importantes, porque como você disse, o objetivo da escolinha é formar cidadão, e todos os cidadãos são muito importantes. Mas em termos de atleta, aqueles de maior destaque, quais foram que, se você se recorda? Kaique, o que foi mais longe, que foi mais destaque, sem dúvida nenhuma, é o Mateuzinho, que o pessoal do Corinthians lá, o Donaldo, juntamente com o Baggio, providenciou ainda dele para o Corinthians, no caso, né? Então, para mim... É o mais recente também. É o mais recente, e foi o que foi mais longe, foi campeão de uma Taça São Paulo Juniores. Então, eu acho que o destaque maior hoje aqui na cidade é o Matheus. Certo. Mateuzinho do Corinthians, nós chamamos de Matheus. Mateuzinho do Corinthians. E tem alguma jovem promessa, algum ouro que nós temos nas mãos, que você aposta bastante, que você acredita que possa ter um futuro brilhante pela frente? Algum exemplo que você possa dar? Olha, no momento, na atualidade, nós temos vários garotos em equipes profissionais que passam pela gente. Um deles é o Rafael Bueno, ele está lá no Avaí juntamente com o Walter, é garoto da Secretaria Municipal do Esporte. Nós temos vários garotos aqui no CAP, fazendo parte do plantel do CAP. E a grande promessa hoje, sem dúvida nenhuma, é o Gabriel Pirani, né? Por nós é conhecido como Lambari. Lá está proibido Lambari. Lá já está com o nome de estrela já. Gabriel Pirani. Então, a grande que é filho do Marquinhos, da Cidinha, são proprietários lá da Espir, né, Transportes. É um garoto de 10 anos, hoje já estando trabalhando na base do Santos. E todo dia eu recebo notícia dele que ele está cada dia melhorando e sendo destaque lá. Ademir, você acha que valores igual o Gabrielzinho, né, que você está citando, que hoje está fazendo parte do time amador do Santos, né, nas categorias amadoras, isso ajuda a abrir portas para a nossa cidade? Na hora que você leva um segundo garoto, eles já olham de forma diferente por ter achado um bom valor, como é o caso do Gabrielzinho? Com certeza. E atrás do Gabriel Pirani, nós temos o Gabriel Sacramento, que ele é um garoto pré-aprovado pelo Santos. Nós temos o Lucas, que é o Preguinho, pré-aprovado pelo Santos. E nós temos o Guilherme Sussai, pré-aprovado pelo Santos. E diante dessas condições, desses garotos que nós estamos levando, eu fico até meio espantado, porque você chega e leva 4 garotos no Santos, igual deve ver o Gabriel Pirani, leva o Gabriel Sacramento e leva o Guilherme Sussai. E fica aguardando o desempenho deles ali no portão da Vila Belmiro, na sexta-feira. E de repente eu vejo que esse pai saindo triste, outro sai triste e tal, triste. E de repente a notícia que chega para mim é que eu trouxe 4 garotos, 3 pré-aprovados e 1 aprovado. Então, de repente eu falo, pô, o Ademir, né? Deve estar fácil lá, deve estar fácil. Penápolis a maré dá para peixe, então, literalmente. 3 pré-aprovados. Ah, mas o que é pré-aprovado? Tem um monte de garoto que sai que não foi pré-aprovado, que já vão embora. Pré-aprovado, na verdade, continua uma análise, outra oportunidade. Uma outra oportunidade à distância, mantendo contato com o professor da cidade, dizendo como que está o desempenho dele ali no dia a dia, porque a gente sabe que nesses clubes também não cabe todos os bons valores que existem no Brasil, que o alojamento, a estrutura, por maior que seja de um grande clube, ela é pequena, perto de tanta gente boa que existe espalhada pelo Brasil, não é verdade? Mas é importante já esse passo dado de pré-aprovado, porque continuando a análise, o acompanhamento, sem sombra de dúvidas, é uma porta que já está aberta para a pessoa já entrar. Agora, eu não poderia deixar de destacar essa ida nossa para o Santos. De que maneira? Através de você, né? Com contato com o seu tio, que é a grande pessoa que me atende, que conversa comigo, que eu ligo para ele, é o seu Luiz Carlos. Luiz Carlos é sempre atento, sempre escutando nossa conversa, de vez em quando nossa choradeira e tal. Então eu sempre entro em contato com ele é o grande contato que eu tenho no Santos. E adiante disso, vem facilitando a nossa presença de levar jogadores. Ademir, eu vi uma entrevista do Gabriel lá na Rádio Difusora com o Célio de Oliveira, né? Onde o Célio brincou com ele e falou assim: Gabriel, eu não quero nada, só quero que daqui 5, 6 anos que você estiver na Europa, você me contrate para ser o assessor de imprensa. A tamanha confiança que o Célio tem que o Gabriel vai realmente vingar e ser um grande jogador. Eu também, Ademir, principalmente, eu já até falei para meus pais em casa, para minha família, a personalidade que o Gabrielzinho tem é fora do comum. Certa vez lá no Clube Penapolense,
nós estávamos brincando. Até então eu não sabia quem era o Gabrielzinho, quem eram os pais, mas não sabia que ele possuía uma habilidade diferenciada com as bolas nos pés. Aí eu falei assim, eu quero ver quem é esse menino. Chamei ele para brincar ali no campo de society ali do Clube Penapolense e eu instigava o Gabrielzinho. Eu falava assim, você é fraco, mas brincando com ele, para ver se o rapazinho vinha para cima de mim driblando ou se ele ia ficar acanhado. Tem 10 anos de idade, na época ele tinha 9 anos de idade. Gabriel, Ademir, com 9 anos, população de casa, pessoal, com 9 anos o Gabrielzinho vinha para cima, não tinha vergonha, não tinha medo. Mesmo eu ameaçando, entre aspas, só para ver como seria o retorno dele, a personalidade que ele tem é fora do comum. Parece que nasceu para brilhar realmente, viu? E você sente isso no dia a dia, você que foi professor dele? Ele realmente tem uma personalidade diferente, um toque na bola, um jeito de correr diferente, né? O Kaique, o Gabriel Pinelli, o que acontece? Muita gente, lógico que não chega até mim, deve falar assim, esse menino está aí porque ele é isso, porque ele é aquele que o pai tem condições. E passou no Santos porque o pai tem condições. Negativo. Esse garoto, até o momento que não tinha passado no Santos, para muitos ele era filho do Ademir. Para muitos que estavam lá pelo professor, porque eu que levei ele a primeira semana, foi em outubro a primeira vez. Cheguei com esse Gabriel, levava lá. Tal fato de eles achar que eu era o pai do garoto, que no momento que ele foi aprovado, numa sexta-feira, lá tem o tal de mãe de aluguel. Os pessoal já foram em cima de mim. Então, seu filho passou no Santos, ele vai poder ficar com a gente. Eu tenho uma situação aí que mande aluguel, ele poder ficar com a gente. Naquele momento que o pessoal ficou sabendo que o Gabriel não era filho meu, que eu era apenas um professor. Então, se o Gabriel hoje está no Santos, é por causa das condições dele, pela habilidade, pela maneira que é bom, né? Pelo trabalho dele. Logicamente que por detrás vem os pais que apoiaram tudo, deram condições para ele fazer isso. E até o fato, eu conversando com o Marquinho, no momento que o pai dele hoje, ele alugou um apartamento em Santos, ele mora em Santos junto com a avó, tem conhecimento disso, junto com a avó. Mas a princípio, o Gabriel, o pai levou, ele ia deixar o garoto lá na pensão. Logicamente que não ia deixar, mas pegou ele, fez ele subir com a mala dele para a pensão e falou assim, é isso que você quer, Gabriel? É isso que o Pirani passou para mim. Se você quer isso mesmo, você vai ficar aqui na pensão, aqui na pousada com o Gil. É isso mesmo que você quer? Ele falou, é isso que eu quero. O Gabriel, os pais deixou ele por 5 minutos no quarto. Deixou ele lá. E ele ficou. E os pais foram embora. E ele ficou. Só que foram embora assim, até desceu lá e voltou de novo e levou ele para o apartamento. Você está entendendo? Então é um garoto que ele tem personalidade. Não é, 10 anos de idade, mas não vai chorar. Ele não chora. Ele sabe o que ele quer já. E eu quero parabenizar o Marquinhos, parabenizar a Cidinha, todos os familiares do Gabriel, né, o pessoal lá da Espírito Transportes. E principalmente assim, não vamos fazer muita carga sobre o menino, deixar o menino brincar de futebol, porque com 10 anos é brincar de futebol, e torcer, né, e principalmente rogar a Deus para que ele não tenha nenhum tipo de intempéries aí pelo caminho futebolístico e que ele possa realmente ser um grande jogador de futebol e alegrar mais um pouco aí a todos nós aqui de Penápolis. Ô Ademir, e o nosso CAP, Clube Atlético Penapolense, vivendo um momento histórico, sem sombra de dúvidas, onde a gente aproveita e parabeniza todos os diretores, todos os jogadores, todos os patrocinadores, toda a imprensa, difusora ativa, jornais da cidade que contribuíram, a própria TV Canal 23, que acompanhou os jogos do CAP, a toda a torcida capiã que prestigiou, que colaborou também, né, Ademir, para que tudo isso acontecesse. Realmente foi um trabalho magnífico, muito bonito, né? Qual que foi o seu sentimento aí de ter visto o CAP chegar à primeira divisão do Campeonato Paulista de Futebol, que sem sombra de dúvidas é o campeonato mais difícil, dos estaduais mais difíceis do Brasil, né? Você que já teve a oportunidade de trabalhar no CAP desde a época do seu Carlito Petras, qual que é o seu sentimento de ter visto esse objetivo alcançado? Olha, o sentimento é de alegria, porque já no tempo do seu Carlito, o grande sonho desse pessoal, do César Oliveira, todos aqueles que acompanharam o CAP desde aquele comecinho, é de um dia ver que nem o Linense. O sonho do Linense é ser campeão da Libertadores. Não sei se você sabe, tinha uma vez que o Fiore Gilotti fez, narrando um gol do Linense. Aquilo foi uma coisa emocionante. Para nós, estamos penapolenses. Imagine para o pessoal de Lins, como é que foi emocionante lá. Quer dizer, um sonho do Linense chegar a uma Libertadores e
e, se eu não me engano, um jogo contra o Barcelona e o Real Madrid. Então, o sonho do CAP também foi sonhado. O pessoal penapolense também teve seu sonho, desde a época de Carlito. E Carlito não, tem também os outros. Tantos outros presidentes, diretores que tiveram, colaboraram, jogadores. Parte também foi. O Cláudio Tiradentes, muitos outros. Lá atrás o seu Domingo, do Domingos Cruz, né? Teve vários. Como é que chama? O da padaria, esqueci o pai do Bugiga também, foi treinador, foi presidente também. Então esse sentimento é um sentimento muito gratificante para quem é penapolense. Está sendo coroado com o trabalho desenvolvido pela família Moreira, que sem sombra de dúvida realmente são muito profissionais, né? Todo mundo diz que um time começa por um bom goleiro, né? Não começa por um bom goleiro. Um grande time começa por um grande empresário, no caso do Moreira, por um grande presidente. Porque o time, ele começa a ser campeão na sua formação. Não é quando começa um campeonato. Você vai formar uma equipe, se você formou uma equipe certa, você vai ter um bom retorno. Agora, se você não formou uma equipe, se você não dirige, se você não consegue controlar as vaidades dentro do grupo, se você começa com salários enormes para um e pouco para... Por exemplo, se você quer um exemplo, vamos falar do Red Bull, vamos falar do Audax, contratar jogador de 100 mil que não está jogando nada. Quer dizer, daí cria um atrito no grupo. Até numa empresa, voltando à empresa, você ganha 100, outro ganha 1000, outro faz mais que você, vai dar problema, tá entendendo? Então, eu acho que a maneira que o Nilson Moreira, a família Moreira administrou o CAP foi o grande fator de estar chegando hoje à primeira divisão, a maneira que ele administrou. Vamos fazer uma tarefa um pouco difícil aqui para você, um pinga-fogo, uma vez só. Defina o CAP em uma única palavra, consegue? Orgulho. Orgulho? Para a cidade. Da cidade. Eu já definiria, eu acho que a humildade, porque justamente pela comparação que você colocou, né? O Audax, toda aquela pompa, o Red Bull, sabe? O Red Bull menosprezou inclusive o nosso time numa entrevista dizendo que o CAP não tinha condições alguma de subir, né? E o nosso time nunca menosprezou nenhum adversário. Igual você falou, sempre se uniram, os próprios jogadores, o grupo, de pessoas simples, bacanas, onde encontrava, cumprimentávamos, nos cumprimentavam, jogadores, todos nós, dávamos as mãos. Quer dizer, pessoal bacana. A torcida que prestigiou, que acreditava, que fazia manifesto pela internet, pessoalmente, falava, comentava do CAP. A humildade dos nossos dirigentes, do Nilson Moreira, do Alexandre, do Mauro, do Preto, da Moreira, todo mundo daqui na cidade, sabe? Então eu definiria realmente a humildade. E você falou bem também a questão do orgulho, né? Que é um orgulho para todos nós realmente. Kaique, nós temos que agradecer. Você falou Red Bull, eu não diria Red Bull, entendeu? Porque o Red Bull é uma equipe, uma empresa grande, e eu acho que de maneira alguma ele ia desmerecer o CAP. Nós temos que agradecer hoje, se o CAP está na primeira divisão, agradecer ao treinador Sérgio Goiano, se não me engano, esse é o nome dele? Eu não sei nem o nome. Acho que é o nome dele esse aí, eu não sei que era Goiano. Você acha que instigou o time? Nós temos que agradecer ele. Ele, não sei, um profissional, já jogou bola, nós nunca jogamos bola em lugar nenhum. Falar do adversário da maneira que ele falou, ele vai dar arma para o adversário. O que ele fez foi dar arma para o adversário. Pode ter certeza que o técnico Edson Só, experientíssimo, inteligentíssimo, usou nas preleções, no bate-papo com o jogador. Se tinha aquele jogador que estava um pouquinho de cabeça baixa, ele se adegentou. A torcida, por exemplo, eu fui um deles. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, não foi olhar o time do cara, a primeira coisa que eu fiz, eu junto com o torcedor, foi tirar satisfação com o treinador. Depois de ter a satisfação do treinador que ele falou bobagem. Então eu não diria o Red Bull falou isso. Porque nós velho ditado, o peixe morre pela boca. E ele, para provar isso, que foi ter demitido, ele não terminou o campeonato dele. Ô Ademir, eu gostaria que você pudesse falar para todos nós que estamos aqui no programa Café com Prosa, quais são os benefícios que o CAP poderá trazer para a nossa cidade. Já está trazendo grandes benefícios, que a população está alegre, está feliz, e a autoestima realmente ajuda as pessoas a produzirem mais, a trabalhar mais, enfim, é uma aura, um sentimento bacana que já está contribuindo bastante. Mas, mais concretamente, você acredita que o CAP possa trazer benefícios em termos de progresso e desenvolvimento para a nossa cidade a partir de 2013, que agora estará sobre as miras dos grandes veículos de comunicação e do Brasil inteiro? Com certeza. Aumenta o comércio, o pessoal que vem de repente torcer aqui da região lá de São Paulo vai injetar o dinheiro aqui, certo? Se torna
em termos de conhecimento, uma cidade conhecida no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, o Penapolense, tá entendendo? E é o velho ditado, quem não é visto não é lembrado, Com ou certeza. seja, a cidade sendo vista e lembrada em todos os lugares do estado de São Paulo e do Brasil, pode, nós não estamos afirmando que vai acontecer, mas pode acontecer de um empresário olhar para a nossa cidade e querer investir aqui, é uma chance, pelo menos está sendo visto, está sendo lembrado, né? Está sendo lembrado, você assistir programa de esporte, você só ouvir falar de Santos, Corinthians, São Paulo, já ouvi Penapolense lá. Então, quer dizer, o Penapolense vai fazer parte dos programas esportivos lá de São Paulo, onde é que os empresários podem vir a conhecer a cidade e não ver só futebol, ver outro setor. Como aconteceu com o próprio jogador Luciano Gigante, que veio até a cidade para jogar 2 anos atrás, gostou tanto que hoje tem até residência fixa. A gente brinca que já é um penapolense, não é verdade? Ou por que isso? Porque Penápolis é uma terra maravilhosa, com um povo sensacional, acolhedor e solidário, como todos nós dizemos. Então é fácil gostar da nossa cidade. O que precisa é o quê? Conhecer Penápolis. E o CAP vai ser essa grande oportunidade de propagação do nome de Penápolis. Né? E eu, Kaique, eu gosto muito quando eu levo o nome de Penápolis. Você pode ver umas pessoas que estão levando o nome de Penápolis hoje, sem dúvida é o Penapolense, mas você vê o Guerrinho, o Guerra, o Fábio Arthur, Guerra, Sabrina Billy, Sato, Sabrina Sato, conheço Solomei, a Ana Sabrina Sato, Dércia, deu uma brechinha Chapuco. pra ela já fala Penápolis. Qualquer chancinha que você dá pra ela lá no programa, bonito demais, ela né? lembra o nome de Penápolis. Então eu torço para essas pessoas, para Sabrina Sato, pelo Guerra, quer dizer, que leva o nome de Penápolis pra frente. O Então, Breno. o Breno, o Renan, quer dizer, tem pessoas, eu não vou citar nome porque eu não quero criar em atrito, mas tem pessoal que não me pergunta que eu não vou responder. Pessoa aqui da região que teve vergonha de falar o nome da sua cidade. Isso para mim não existe. E eu venho aqui, eu vou sempre lembrar onde eu estiver da Vila Planalto. Com certeza. Aqui em Penápolis fala Planalto, é a Vila Planalto onde eu nasci. Eu não nasci na Planalto, né? Que eu nasci em Coronel Procópio, eu vim aqui para Penápolis. Aliás, nessa casa onde nós estamos aqui, eu vivi aqui, no tempo do Valdo Marinho, eu brincava com os netos deles aqui, entendeu? Então eu sempre vou lembrar da Planalto, sempre vou levar. Isso aí para nós é a gratidão. A gratidão é tudo, humildade. né? Você não pode nunca esquecer sua origem. Você esqueceu a árvore, esqueceu a raiz, ela vai embora. Bacana. A raiz não fica se mostrando para ninguém, a raiz fica dentro da terra, mas ela que leva tudo, ela que leva a água, ela que leva a céu, leva tudo. Então tem muitos profissionais hoje, que inclusive teve um que esqueceu de lembrar da sua cidade. Falou até nome de outra cidade, não sei qual o motivo, não, deve ter os motivos dele, tem, mas eu não sei. Se o problema dele teve problema com alguém, é com alguém, não é com a cidade. Tá certo. Então, lembrar Então, da sua cidade coisas é boas importante. que o CAP vai proporcionar coisas boas para a nossa cidade. Não tem Ainda dúvida, mais, né? não Já tem está a dúvida, proporcionando. Não tenha dúvida. Que bacana. Bom, pessoal, nós esgotamos o tempo aqui, vamos para o nosso segundo intervalo e já nós voltaremos com o programa Café com Prosa, com esse bate-papo assim totalmente descontraído e agradável. E dá-lhe o CAP, viva o CAP, parabéns a todos que contribuíram no passado e que continuam contribuindo no presente e que contribuirão no futuro para que o CAP seja o sucesso que hoje está alcançando. Tá certo? Daqui a pouco nós voltaremos para o nosso último bloco do programa Café com Prosa. Oferecimento: Sistema Agrícola, defensivos, sementes e produtos agrícolas em geral. Uma empresa comprometida com o produtor rural há 25 anos no mercado. Telefone 3652-1312. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Vidroarte Vidraçaria. Vidros temperados, box para banheiro, vitrines e espelhos. Telefone 3652-8037. Bioamil. Controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, indústria de látex e borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone
3652-4796. Voltamos com o nosso último programa, do programa Café com Prosa de hoje. Sem dúvida um programa bastante legal, onde estamos contando com a presença do professor Ademir Reginaldo Leite. E também, como eu tinha anunciado no início do programa, o nosso amigo Pedro Paulo, que em todos os programas apresenta o Café com Prosa juntamente comigo, não pôde estar presente em razão de compromissos pessoais, mas já está aqui nos nossos estúdios e agradecemos a sua vinda, viu, Pedro? Obrigado. Opa, muito obrigado. Peço desculpa aí pro pessoal de casa pelo meu atraso, mas eu tive algum compromisso de natureza profissional, não consegui estar aqui a tempo. Tá certo. Bom, Ademir, a gente estava discorrendo a respeito do CAP, né, do nosso Clube Atlético Penapolense. Só para fechar o assunto do CAP, que hoje, sem sombra de dúvidas, é o grande assunto, o grande comentário do momento, né, e com bastante orgulho, como você já disse, merecedores, né, por tudo que fizeram. Você já trabalhou na categoria de base do CAP, foi treinador dos juniores do CAP, não é isso? Se você tivesse a oportunidade de trabalhar novamente no Clube Atlético Penapolense, eu acho que eu sei a sua resposta, mas se você tivesse a oportunidade, você gostaria de trabalhar novamente no Clube Atlético Penapolense, se convidado fosse? Com certeza, né? O que está faltando hoje no Penapolense é essa categoria de base. E eu, na Secretaria Municipal de Esporte, eu procurei sempre, mesmo tendo as categorias de base do CAP, não sei se você percebeu, eu uso o material do CAP, a camisa do CAP, o escudo do CAP. Então, através dos Moreira que ele deixa, a gente representa o CAP em várias competições. Eu já estive lá também no Sub-15 com os Moreira, mas aí teve a questão de uma parceria com o Corinthians, aí não foi possível a minha sequência lá. Falando em Corinthians, nós sabemos também que o CAP adquiriu recentemente o CT do Corinthians Penapolense. Diga-se de passagem, um grande CT, na verdade o melhor, né? O único que nós temos aqui na nossa região. Uma ousadia do empresário penapolense Baggio, né? Que nós temos que parabenizar, e todos os demais colaboradores, funcionários lá do CT que sempre mantiveram aquilo ali impecável. É uma grande estrutura que o CAP adquiriu, né, Ademir? Mostrando realmente a visão profissional e de futuro, de progresso, que a família Moreira, que são hoje os dirigentes do CAP, estão almejando para o nosso Clube Atlético Penapolense. Você que trabalhou lá no Corinthians, o que você pode falar da estrutura? Realmente é boa, igual a gente consegue enxergar quando a gente frequenta, nas raras vezes que nós fomos lá? Kaique, a princípio o empresário Baggio construiu aquele CT para revelar jogadores, e o sonho dele é que virasse um CT de excelência. E a gente que acompanha leva garotos em vários lugares para fazer avaliação. Sem dúvida nenhuma, é uma das melhores estruturas de categoria de base que tem no estado de São Paulo. O Baggio fez um grande CT, deu grandes condições para o garoto, tem 3 campos. Falar do CT do Corinthians chover uma olhada, porque a estrutura lá é excelente. Então, devido a alguns problemas que o Baggio passou lá, que enfrentou, ele não teve sequência ao trabalho, desenvolvido por grandes profissionais que nós tínhamos lá, inclusive um grande profissional que eu sempre gostei dele, que é o caso do Jean, que é o Jean, o preparador físico. Tem o Murilo, né? Tem o Murilo, eu chamei de José Latorre, no caso Latorre, esse é o docinho, né? Administrado pelo Donaldo, né? A Dona Sueli também. Dona Sueli. Então, são várias pessoas, né? A gente conhece várias pessoas e todos dentro da função, pessoal legal, que eu gosto de frisar, inclusive o Dionísio, né? Dionísio, que é um grande amigo meu também. Por problemas, não sei quais foram lá, não teve a sequência do sonho do caso do seu Baggio, né? Às vezes outros objetivos que foram surgindo na vida deles, mas a gente tem que enaltecer realmente que é uma qualidade impecável, né? Que para o CAP, sem dúvida, vai ser um avanço, né, Ademir? Foi um avanço. Das coisas que ajudou o CAP a chegar na primeira divisão foi a condição do CT, né? Porque no momento que o Penapolense, no caso do Dr. Nilson, adquiriu o CT, com certeza melhorou
o trabalho do jogador, da comissão técnica. E Ademir, e isso vai também estimular a vinda de grandes jogadores para disputar a primeira divisão, porque são poucos os times, mesmo na primeira divisão, que tem uma estrutura que o CAP hoje vai ter. Esse aqui ou tá no hotel ou tá em casa, certo? No caso ali vai estar num CT de primeira qualidade, time grande, time de primeira divisão. Legal. Bom, Pedro, fica à vontade, quiser fazer alguma colocação aí pro Ademir. Ademir, eu peço desculpa por não ter acompanhado desde o começo, depois eu vou assistir, pode ficar tranquilo. Mas eu acho que agora o CAP vive um momento sonhado, né? Chegou na primeira divisão, aos 64 anos esperando isso, é formidável. Eu gostaria de perguntar para você agora, qual é o time mais preparado aqui do estado de São Paulo e talvez até do Brasil hoje, em termos... Com certeza é o Santos. É o Santos? Com certeza. O time do Santos, além de ser uma equipe muito forte, é uma equipe que há muito tempo vem jogando junto. Além dela ser individualmente ser forte, há muito tempo vem jogando junto. Então isso aí é o que torna o Santos uma das melhores equipes do Brasil. Ele investiu no jovem, nas categorias de base, para ter hoje o craque da bola no Brasil, que é o Neymar, né? Olha, as equipes do Brasil, inclusive eu vejo alguns programas, eles falam muito por que o futebol brasileiro só tem Neymar, só tem um Neymar. Para mim, o grande culpado disso não são os treinadores, são os avaliadores. Porque você chega numa equipe, primeira coisa que quer saber é quantos metros tem o garoto. E hoje a equipe do Santos, eles não querem saber se o garoto tem 2 metros, 3 metros, quer saber se joga futebol. Então eu sou daqueles se joga futebol, tem que ter seu espaço. Prova disso, o nosso grande jogador, que é o Luciano Gigante. Se você olhar para o Luciano Gigante, você vai falar assim, esse rapaz não joga bola, não é possível que ele joga bola. E é um dos grandes nomes do time do Penapolense. Então, dá a oportunidade para quem joga futebol, não para aquele que é enorme jogador. Então, se o time começar a acompanhar o trabalho do Santos, onde desenvolve, avaliar quem joga futebol, vai ter Neymar. Se não, só o Santos vai ter Neymar, vai ter Diego. Olha os jogadores todos baixos. Diego, Neymar, Robinho. Robinho, ele ia parar de jogar bola. Para quem não sabe, o Robinho ia parar. É muito franzininho, não sei o que lá, tal. Neymar. A única coisa que está saindo um pouquinho do patamar do Santos é o Paulo Henrique Ganso, que é enorme. Só que, enquanto as outras equipes, se você for falar nome de jogador, ultimamente, acho que os 10 últimos anos, você vai encontrar Lucas, 1,65, se não me engano, e os 3 do Santos pequeno, que é o Neymar, o Diego e o Robinho. Agora eu pergunto você, quais são os outros jogadores do time? Não tem. Então eu quero, junto com essa pergunta que o Pedro fez, com a sua análise, que você complementasse. O Brasil, hoje, continua sendo o melhor futebol do mundo, como foi taxado por muitos e muitos anos, como futebol arte, futebol moleque, futebol da alegria, continua sendo na sua visão? Ou nós estamos nos preocupando muito com o futebol comercial, que é esse futebol que você disse de estatura, do físico, para poder vender para a Europa, para poder lucrar, e está esquecendo de valorizar o futebol moleque? Ou você ainda acha que continua sendo o futebol moleque alegre? Para mim, o Brasil é o maior reprodutor de jogador. Entendeu? Então, mesmo mudando um pouco essa característica e querendo pessoas mais altas, mais fortes e tal? Continua sendo o maior reprodutor. Você vê, quantos jogador de fora tem no Brasil? E quantos jogador do Brasil vai para fora? Então, para mim, o maior reprodutor do Brasil, de jogador é o Brasil. Tá? E agora, qual o problema? Qual o principal? A situação que o Brasil hoje não é o primeiro, porque não é. O melhor futebol do mundo hoje não é o Brasil. Quem que você acha que é? Não é devido. Você fala pelo ranking da FIFA. É pelo ranking. Entendeu? Certo. Agora, mas o ranking é questão de títulos, né? Então, e você acha que para ser o melhor tem que se ganhar título. Dizem que a seleção de 82, por exemplo, foi uma das melhores, até melhor até do que outras que ganharam título pelo Brasil, e é taxado como o melhor, na visão da crítica da população, das pessoas que acompanham o futebol. No meio do futebol. E você acha que a seleção para ser taxada como a melhor é título? No meio do futebol, só tem valor quem vence, cara. Nós estamos falando do Penapolense. O Penapolense, ele foi campeão, não foi? Se ele não tivesse sido campeão, perde tudo. Certo? Campeão não, ele subiu. Se ele não tivesse subido, o Penapolense não era bom.
É o que eu vi. Então hoje no futebol só tem valor quem vence. Não adianta você falar que você é o melhor, aí nós vamos ter a Copa do Mundo aqui, o Brasil pega em quarto. Ah, mas quem que é o melhor? É o Brasil. Pegou em quarto. Então, no meio do você futebol... continua que é o principal reprodutor ainda? Agora, nós temos os principais jogadores. O que nós não temos é o tempo para o técnico preparar melhor as equipes. Por ter muitos jogadores, tem muitas peneiras. Também, né, tem muitas peneiras, muitos testes. O Brasil hoje não tem. Quem que é a seleção brasileira hoje? Ninguém sabe. Por quê? Ah, eu acho que é o Ganso, eu acho que é o outro, eu acho que é aquele outro, eu acho que é aquilo. Enquanto a Espanha tem, por exemplo, um jogador, ele já está treinando, já tem um time, já está treinando. E o Brasil, não, o Brasil, quem que é o melhor goleiro? Quem goleia a seleção brasileira hoje? Ninguém sabe. Eu acho que é o Rafael, eu acho que é o Muriel, eu acho que é o goleiro do Fluminense. Não teria que ter um jogador goleiro já? Não tem. Então o Brasil, por enquanto, o Mano Menezes não conseguiu fazer uma seleção. Você acha que a partir de agora, que nós já estamos no ano de 2012, a Copa do Mundo em 2014 no Brasil, tem outros campeonatos importantes como Copa de Confederações e tal, você acha que agora vai começar a formar essa seleção fixa que você está tentando passar, né, para todos? Formar uma seleção fixa e começar a jogar sempre com aqueles mesmos jogadores? Porque até então ele pode alegar que se foi um momento de teste, que ele pegou a seleção, queria conhecer o maior número possível de jogadores para não cometer injustiças e dar oportunidade para o maior número de jogadores possível. Você acha que agora ele achou uma seleção ideal que ele vai colocar? Ou você acha que a dúvida vai continuar beirando a cabeça do Mano Menezes? Por o Brasil ser um reprodutor de jogadores, sempre vai ter um questionamento. Se você tem várias pessoas para colocar, talvez o volante seu não é o meu. Então sempre vai ter o questionamento. Na hora que um Mano fizer a sua seleção, vai ter o questionamento. Coisas que na Espanha, na Alemanha não tem, porque eles não têm bastante jogador e tem aquele número e pronto. O Brasil, por mais que o Mano Menezes fazer a sua seleção, vai agradar um, não vai agradar outro. Por quê? Porque tem muitos talentos. Certo. Bom, Pedro, fica à vontade. Eu não sei se você concorda, mas pelo menos é o que eu tenho visto nos jogos do Brasil. Um time que tem muita estrela também tem muito estrelismo. Eles são salários milionários. O Neymar, para ganhar pouco, ganha 3 milhões por mês. É iate, é mídia, é propaganda. Você não acha que isso tudo está atrapalhando o futebol arte, está trazendo futebol comercial demais? É um capitalismo tão acerbado que acaba que transforma o futebol em uma... Não é nem caixinha de surpresa mais, é uma caixinha de dinheiro, né? Então, por exemplo, eu vejo as entrevistas no caso do Neymar e no caso de muitos jogadores. Inclusive, eu vou falar a palavra de um treinador que eu admiro. O jogador, ele tem que ter regalias. Regalias no seu salário, porque ele é bom, que é isso e tal. Se ele realmente... Hoje o Neymar, ele ganha 13 milhões, ele ganha 2, mas ele é respeitado no Santos. Por quê? Porque ele está decidindo todos os jogos, ele está arrebentando todos os jogos. Agora o que não pode por exemplo, você traz o Ronaldinho no caso, ele não está arrebentando nada, ele está ganhando muito dinheiro. Então nesse caso, ele tem regalias, ele quer regalias, no caso, no seu salário pode ter, mas ele quer regalias no treinamento, não quer treinar, não quer jogar. E isso cria problema, cria atrito no grupo. E o caso do time do Vasco, que tem o Juninho Pernambucano, acho que é Juninho Pernambucano, e ganha um salário mínimo e joga bola. E aí? Então, esse é um caso raro de um rapaz que no começo da nossa entrevista, ele tem essa gratidão pelo Vasco da Gama. Inclusive muitas pessoas falaram dele e tal, mas ele é um cara que tem muita gratidão pelo Vasco da Gama. Diferente a realidade, né? Ademir, e o preparativo para a Copa do Mundo aqui no nosso país? Você acha que realizaremos uma boa Copa do Mundo? Você acha que as condições oferecidas a todos que irão acompanhar a Copa do Mundo, seja brasileiro ou seja estrangeiro, vai estar adequado, vai ser de boa qualidade? Hoje eu diria que não. Se você for em São Paulo hoje, sem Copa do Mundo, sem nada, você movimentar 200 metros demora um tempão. Tá entendendo? Mas você confia que vai ser feito as acredito obras que sim, a tempo de realizar uma boa Copa? O brasileiro tem essa mania, deixa tudo por última hora e tal, mas eu tenho total confiança que a Copa vai ter êxito, que eles vão construir tudo o que pediram e que vai ser um sucesso a Copa. Agora, se você perguntar hoje eu falo não. E você acha que a realização de uma Copa do Mundo no nosso país, juntamente depois da Copa, a Olimpíadas no nosso país, isso deixará um legado? Deixará algo de benefício, de positivo para a sociedade? Sempre vai trazer.
Muitas pessoas falam que hoje tem problema no hospital, tem isso, a saúde está com problema e tal. Mas o futebol, quando ele vem futebol, ele vai trazer benefício. Qual o benefício? A Copa do Mundo vai ter que ter um transporte rápido para os campos. Tá. Quando acabar a Copa, os caras não vão pegar os metrôs e vão levar embora. Vai deixar tudo lá. Então, quer dizer, o benefício que a Copa vai trazer vai ficar para o cidadão brasileiro. E que maneira que ia fazer isso? Nunca ia fazer. Então, hoje você vai em São Paulo, você vê que tem uns problemas, só que se a Copa do Mundo vem, vai ter os benefícios e os benefícios vão ficar lá. E você, Pedro, você concorda que a Copa e as Olimpíadas, não só o futebol, né, que é a Copa, mas as Olimpíadas, que são todas as modalidades, e é sem dúvida a maior competição esportiva que existe, você concorda que trará pontos positivos para a sociedade brasileira? Eu acho que o esporte é uma força renovadora, né? Então tudo que traz é benefício. Sem dúvida, investimento nos estados, investimento no meio de transporte, até nos hospitais e meios públicos, tudo isso vai ser benefício que vai ficar. Assim como nas Olimpíadas, que vão ter que ser feitas quadras, e o atleta que há tanto tempo esquecido, chegou a hora do investimento nele. Só que é uma coisa pra gente refletir, né? Se até agora reclamavam que não tinha dinheiro pra saúde, não tinha dinheiro pra não sei o que, não tinha dinheiro pra não sei o que, e rapaz, arrumaram dinheiro pra fazer o negócio da Copa num instante. Então é pra se pensar. Eu acredito que é importante a estrutura do esporte, sim, mas tem que se alterar um todo. Por exemplo, o trânsito de São Paulo é uma coisa que assusta, né? Você não consegue fazer uma previsão. Vou chegar aí às 4, chega às 4 da manhã. Não é assim. Eu acho que se for para alterar para o bem, tudo bem. Mas eu acho que é um benefício que tem que ficar. Até o senhor comentou que não vão levar embora os metrôs, mas se bobear, aumenta a passagem. Então tem que ser uma coisa que a população tá atenta, é o dinheiro dela que está indo ali, né? Exatamente. Demir, uma pergunta que eu acho que todos de casa gostariam de fazer, até mandar aqui pra gente na internet. Qual é, na sua visão, acredito que você vai falar o que o Pedro já falou aí, mas qual é o melhor jogador em atualidade no Brasil? Se é o Neymar, se é o Paulo Henrique Ganso, se é o Lucas ou se é outro jogador, o melhor jogador do Brasil na sua visão, no seu entendimento? E também, qual é o melhor jogador do mundo no seu entendimento? Duas respostas fáceis, né? Do Brasil, sem dúvida, Neymar. Por que, Demir, você acha que é o Neymar? Ele você acha que o Ganso ele é mais completo que o Ganso? Com certeza. Ou características diferentes? Não é. Não tem como polemizar, não? Não tem. O Neymar é gente diferente, é carismático com as pessoas. Ele você vai brilhar, né, Demir? No caso, eu sou santista, né, para falar. Somos dois. Né? Então, quem acompanha o Santos, na hora que as coisas estão apertando, ele decide, não corre do jogo, ele vai. Ele tá em todo jogo, ele tá. Precisou do Neymar, né? O Neymar tá lá. Eu vi um jogo, assisti, tive a felicidade de assistir esse jogo, Santos e Inter. Eu estava lá com a garota lá em Santos. 2-0 para o Santos, aquele gol extraordinário que ele fez. De repente o Inter fez um gol, a Vila calou. Estava um barulheiro na Vila, quando ele calou, de repente a Vila levantou de novo. Por quê? O Neymar, na hora que estava 2-0, ele estava lá jogando sua aguinha e tal. De repente falou, opa, precisa de mim de novo. O Santos precisa de mim de novo. Ele foi lá, driblou todo mundo de novo e fez 3-1. Ele está decidindo todo o jogo pro Santos. Ele viu o último jogo. E o melhor jogador do mundo? Messi. Você acha? Mas com certeza Neymar vai passar ele. Eu acho você concorda comigo? Eu acho que o Neymar é mais completo que o Messi. Messi, na minha visão, ele é o grande diferencial dele, não sei se vocês concordam, e vocês de casa também. O Messi, o grande diferencial dele, ele é muito fatal. A bola gruda no pé dele de uma forma que nenhum outro jogador no mundo consegue carregar a bola. A bola gruda no pé dele, ninguém tira. E ele é um cara também que não cai fácil. Apesar de baixo, parece ser forte, não se joga, vai firme na jogada. Então acho que na minha visão é isso, o grande diferencial dele. A bola gruda nos pés com uma habilidade incrível nesse sentido, ninguém tira dele. E mais fatal, mas o Neymar, na minha visão, ele é mais completo, mais artístico e mais bonito de ver jogado do que o Messi, vocês concordam? Rapidamente, porque o nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Eu acho que é diferente. O futebol argentino é um futebol garrido. Se o brasileiro tivesse a garra que o argentino tem para jogar, a gente era a melhor seleção do mundo disparado. Porque o Messi pode estar o pior negócio do mundo. Na seleção, ele não é tão bom,
mas no time que ele está acostumado a jogar, que dá as condições para ele, assim como se tirar o Neymar e colocar em outro time, também não vai render a mesma coisa, porque no momento ele está pronto para o Santos, ele está numa máquina bem engrenada. Eu acho que quando sair dali vai ter problema. E eu já defendo que melhor do que o Neymar é o Ganso, porque quem põe a bola no pé dele é o Ganso. O Ganso põe a bola onde ele quer. Ele tem ele é um jogador que dá a condição para ele definir o jogo, eu acho. Eu apostaria no Ganso. A polêmica é grande, o nosso tempo está curto. E você, Ademir, você concorda que o Neymar é mais completo que o Messi? Eu continuo. O Neymar? Não, hoje eu não acho que ele é mais completo que o Messi. Eu acho que o Messi hoje é o Messi sabe chutar com a direita? Não precisa. Então, eu digo assim, mas hoje, por mais que a gente seja santista, hoje, com santista brasileiro. Com certeza, eu tenho certeza que o Neymar vai ser melhor que o Messi. Tá certo. Então tá bom. Bom, pessoal, infelizmente esse papo agradável, bacana, tá chegando ao nosso final. E nós vamos abrir aqui o espaço para as considerações finais. Agradecer imensamente a você, Ademir, por ter prestigiado, por ter participado do programa Café com Prosa aqui no canal 23 TV Star News. Agradecer também ao Pedro, que se esforçou bastante para vir do seu compromisso profissional e gravar o programa, como todas as vezes fez com muito brilhantismo. Então, obrigado a vocês. E eu quero deixar aqui o espaço para as considerações finais, começando pelo Pedro. Você pode deixar a mensagem aí, Pedro, que você quiser para todos os nossos telespectadores. É duro pegar o cavalo andando, mas eu tenho certeza que vai ter bom e eu vou ficar muito chateado de não estar aqui desde o começo. Mas, em primeiro lugar, agradecer ao Ademir por ter vindo, porque pelo pouco que eu pude ver foi um papo descontraído maravilhoso, o pessoal de casa com certeza vai gostar. Eu gostaria de agradecer ao CAP por me dar uma alegria muito grande, que eu vou poder contar com meus netos que o time da minha cidade de Penápolis, foi para a primeira divisão. Agradecer aos empresários que apoiaram o CAP, que eu acho que isso vai ser fundamental daqui para frente, e vamos junto rumo a Tóquio. É isso aí. E aí, Ademir, deixar uma mensagem aí no termo de futebol amador, para as pessoas continuarem executando futebol, praticando. O que você quiser, deixar uma mensagem aí para todos os nossos amigos que estão acompanhando o programa Café com Prosa. Dentro daquele começo da nossa entrevista, eu queria agradecer e pedir para todos aqueles que têm condições de apoiar o esporte amador, apoiar até o esporte profissional, no caso do nosso CAP, que venha ajudar o CAP, ajudar o esporte amador, porque o esporte é saúde, é social, é educação, que o trabalho que esse pessoal vem desenvolvendo, tanto eu quanto o Osmar, o Carlinho, o Paulinho, o pessoal todo da secretaria, vem desenvolvendo, é importante, mas será mais importante com a ajuda dos empresários da cidade. Não é muito, é pouco, é um pouquinho que você ajuda. Você pode estar tirando uma criança da rua, pode estar desenvolvendo um trabalho com essa criança, e dentro dessas pessoas que vocês estão ajudando, tem pessoas competentes, pessoas profissionais, que gostam do futebol, que vivem futebol. E agradecer a você por essa oportunidade que você deu para a gente vir aqui falar um pouquinho da vida da gente e expor o trabalho que vem sendo realizado na Secretaria Municipal de Esporte com as crianças. Tá certo. Obrigado então, Ademir. Obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o programa Café com Prosa de hoje. Sem dúvida, foi uma aula, um aprendizado para mim ter batido esse papo com o Ademir, onde ele mostrou a importância do futebol específico, amador, a escolinha amadora, que nós temos grandes profissionais aqui em Penápolis, sabe? Agradeço a todos vocês e parabenizo ao mesmo tempo pelo trabalho desenvolvido por todos os professores das escolinhas do esporte amador da nossa cidade, seja em qualquer modalidade, futebol, natação, vôlei, tênis, judô, basquete, enfim, todos vocês que se empenham todos os dias em ajudar as nossas crianças, os nossos jovens, a terceira idade, todo mundo a ter um corpo físico melhor e principalmente uma mente melhor, para que possa realmente nós termos juntos uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Sem dúvida, o esporte é uma mola propulsora de transformação social e que deve ser valorizado e cada vez mais ajudado por todos que possuem condições. Também parabenizar, como fez o Pedro, o CAP, toda a diretoria, todos os jogadores, patrocinadores, todos da imprensa aqui de Penápolis,
Também, sem dúvida, o prefeito municipal João Luiz dos Santos e todos da prefeitura que se empenharam muito para dar condições para que o estádio municipal pudesse receber os jogos da Série A2. E esperamos que se esforce bastante para colocar em prática agora o desejo de todos de Penápolis, que é colocar o estádio em condições para receber os jogos da Série A1, para que nós possamos assistir os grandes jogos aqui na nossa cidade, nos nossos domingos. E parabenizar a família Moreira pela humildade, pelo profissionalismo e pela excelente gestão que estão desenvolvendo à frente do nosso CAP. Enfim, jogadores, torcida Capiano, parabéns a todos, parabéns Penápolis, e realmente demos prova de que a nossa cidade é uma cidade maravilhosa e um povo sensacional. Parabéns a todos, muito obrigado a vocês que acompanharam o programa Café com Prosa de hoje, e até o próximo programa, tá certo? Um abração a todos.